Saudações, Dux e Duques de Tricolores. Não tô feliz justamente com a derrota do Fluminense, né? Contra o Vasco de 2-1. Gol de Ryan e de Vegete. Nosso gol foi de Serna. Mas antes disso, não vou falar sobre. Vou falar sobre o que vários canais fazem, né? Que é pegar os times que caíram e ver justamente qual deles que merece nossa atenção. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live voltou e vai ser mais cedo do que o normal, acho que vai ser umas 4 horas. Então fique atento, porque tem um vento, tem um monte de coisa. Não tem nem como ficar parado aqui muito tempo não. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa de tudo que a gente tem que falar é sobre a característica que eu quero. Tá? Esquece tudo aqui, essa bagunça toda, tá? Vai ficar aqui. Desculpa pela bagunça, né? O pessoal acabou de sair, eu tive que acabar de fazer meu trabalho aqui, então peço desculpa. Vamos lá. Eu vou até colocar a câmera aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Desculpa. Vou tentar ficar assim. Vamos lá. E é claro que a característica que a gente quer é diferente, por exemplo, do que a gente quis no término de 2023. Só para a gente lembrar, término de 2023, o Fluminense foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Campeonato Carioca. 2 títulos de 4 possíveis disputáveis, de 5, né, disputantes no ano, né? A gente ainda joga também o Mundialito contra, no final da história a gente acaba perdendo pro Manchester City de 4-5-0, mas tá tudo bem. Poderia ter sido diferente, né, se o Cano faz aquele gol. E de fato aquela situação toda era justamente assim. Era manter o time titular e começar a ter boas peças. Hoje, o time titular não me parece ter boas peças. Nem todos, né? Mas ainda tem muitos questionamentos ali. Então, a gente tem que pensar nisso. Logo, se eu fosse colocar diferente do justamente o que aconteceu em 2023, em 2025, a gente tem que colocar os jogadores para serem titulares desse elenco, tá? Mas vamos lá. Eu peguei então os 4 times, eu não vou pegar somente os 4 classificados, a gente vai fazer isso no dia depois do jogo. Mas a gente vai pegar aqui os 4 rebaixados, né? Sport, em 20º, em 19º Juventude, 18º o Fortaleza e 17º o Ceará, que foram rebaixados para a Série B, tá bom? Respectivamente. E a gente vai observar somente tudo aquilo, né? Pensando somente no time como um todo e ver realmente se cabe ali. Posições que a gente precisa: centroavante, 2 pontas, talvez um terceiro meia de armação, já que o Lescano não vai ser mais utilizado. Pelo menos uns 2 volantes, uns 2 laterais, e por fim, mas não tão menos importante, um zagueiro, pensando que o Neno vem, senão 2 zagueiros e só. Então realmente um time inteiro, exceto ali o meia que a gente não vai pensar muito em ser titular, tá bom? Vamos lá. Vamos começar sobre o Sport Recife. Eu só vou pegar justamente aqui os jogadores que estão aqui, ó, né? Eu vou colocar aqui a tabela completa
para que a gente entenda melhor sobre isso. Vamos lá. Goleiros: Kaique França, Gabriel e Denis. Esse Denis aqui é o Denis que jogou no São Paulo? É o que jogou no São Paulo. Depois ele foi pro Gil Vicente de Portugal. De Portugal voltou para Figueirense, voltou para Aris Sacoli da Grécia, depois voltou para Gil Vicente, depois voltou para Gil Vicente, depois foi para Aris Sacoli e depois parou no Sport. Não. É o goleiro que justamente foi o sucessor do São Paulo, sucessor do goleiro lá. Então, não. Nada que realmente me chame a atenção aqui, que eu queira realmente jogar. Zagueiros. Precisa ser titular, tá? Lucas Cunha, João Silva, Ramon Menezes, Rafael Thierry e Renzo. Esse Lucas Cunha é interessante. Você tem também o Rafael Thierry, mas jogadores velhos eu não quero. Tem um zagueiro que realmente me chama a atenção aqui e talvez eu acho que poderia melhorar. Laterais: Luan Cândido, Kevson, Filipinho, Igor Ícaros, Matheus Alexandre, Hereda e Aderlan. Esse Matheus Alexandre não era o nosso, não? Não. Bom, o único que me chama a atenção aqui é o Luan Cândido, jogador que jogou muito tempo no Bragantino, né? Jogador muito bom, né? Poderia ajudar ali, né? Tanto que jogou também no Palmeiras, depois foi pro Leipzig, depois voltou pro Bragantino, aí voltou pro Leipzig, aí voltou no Bragantino, chegou no Grêmio voltou pro Bragantino e no final ficou no Sport. E tem o fim do empréstimo. Ou seja, que vai acabar nesse ano. Seria interessante o Luan Cândido, tá? Não acho que seja tão ruim assim, não. Então, lateral esquerdo, só deixa eu colocar aqui a situação toda. Eu quero colocar aqui, ó, pra gente entender melhor sobre a nossa situação. Então, já temos aqui pelo menos um lateral esquerdo, o Luan Cândido, que poderia ajudar a gente sobre isso, né? Vou até anotar aqui, se demorar aqui, pra gente não demorar no vídeo. Mas sempre é bom anotar. Eu me lembro do Luan Cândido jogando muito pelo Bragantino, né? Jogou diversas vezes muito bem contra o Fluminense. Bom, deixa eu ver aqui se vai precisar ou não. Senão a gente coloca aqui no grupo. Eu queria ter mais uma situação mais visual disso tudo. Então, tá. Não vai precisar anotar aqui, beleza. Luan Cândido, lateral esquerdo. Sport. Então temos algum aqui. Volante. A gente precisa de um volante titular, tá? Novamente. Você tem Zé Lucas, Christian Rivera, Pedro Martins, Lucas Cal, Sérgio Oliveira, Pedro Augusto, Lucas André, Mateuzinho, Rioran e Lucas André. Nada que me chame a atenção. Nada realmente, né? Jogadores que pra mim são medianos. Não vejo ali sentido, tá? Meio armador, que a gente pode fazer como reserva. Mateuzinho, Rioran, Lucas Lima. Lucas Lima seria bom se ele tivesse 10 anos mais novo, né?
Fora isso, não. Particularmente Lucas Lima, não. Mas é o que chama mais atenção, mas não. Não me chama realmente mais atenção. Reuran é interessante, mas também é velho. Mateuzinho é interessante, mas não vale a pena. Pontas. Léo Pereira, Gustavo Maia, Carlos Alberto, Rodrigo Atêncio, Christian Bareta, Romarinho. Não, nenhum que me chama atenção aqui não, tá? De pontas. Aí tem o Romarinho como melhorzinho aqui, mas titular? Não, né? Não. Centroavante. Os caras têm bastante centroavante. Ignacio Ramírez, Derek Lacerda, Gonzalo Paciência, Zé Roberto e Pablo. O melhor é o Pablo e você vê justamente como que é triste. Então, no esporte fechado, Lon Cândido. Então, esporte fechado é Cândido. Vamos pro Juventude agora. A gente vê... A gente entende sobre isso, né? Vamos lá. Mas antes disso... e vamos lá. Não vai ter somente aquela antes disso. Eu só vou separar somente na metade. Juventude. Vamos dar na tabela completa aqui de novo. Gaston Gorega, Jandrei, Juan Carneiro, Zé Henrique. Não, melhor do que o Pitaluga, não. A gente precisa de um segundo goleiro que possa ali servir ali como goleiro titular se caso o Fábio começar a decair. Então, não. O Jandrei é interessante, mas nem tanto, né? Tem nada que realmente me chame a atenção ali não, né? Zagueiro. Zé Henrique não. Abner, Natan, Rodrigo Sam, Marcos Paulo, Cipriano, Wicker Angel, Luan Freitas. Pô, Cipriano e Luan Freitas. Eu não sei se eles vão voltar pro Fluminense, né? Deixa eu ver aqui se eles vão voltar pro Fluminense. Fim do empréstimo ao Poel. Não foi muito usado pelo Fluminense. Não é para ser jogador que realmente jogue ali para ser um reserva do Nino Thiago e também até mesmo tornar a titularidade com o Thiago não poder. Não. Nenhum jogador que realmente me chama aqui a atenção na zagueiro, não. Laterais. Marcelo Hermes, Alan Ruschel, Everton, Igor Formiga e Reginaldo. Seria interessante o Alan Ruschel, mas ele tem 36 anos. Não vale a pena, né? Um jogador desse que vai ter pouco tempo ainda de jogo, não. É o único que valeria a pena aqui e não vale a pena por conta de 36 anos de idade. Volante. Esforza, Kaique Gonçalves, Geraldo, Daniel Peixoto, Hudson, Mandaca, Jadson e Jadson. É sério que você vai passar por aqui? Vou pegar aqui a calma. Calma aí. Vamos continuar aqui. Bom, o Jadson é interessante, mas a idade dele não me coloca aqui legal. Você tem um esforço, mas o esforço pra mim não é um jogador que é adequado ao que eu quero pro Fluminense. É um volantão, mas não, ainda mais que vai voltar pro Vasco, né? Provavelmente deve voltar pro Vasco. Não. Ele não vai querer sair do Vasco e entrar pro Fluminense, não. Não tem nada que realmente queira aqui, não. Nada que me chame a atenção. Meia central. Jadson,
Lucas Fernandes, Rafinha, Nenê. Não. Nenê seria mais interessante, mas tem 44 anos de idade e a gente não sabe quanto ele vai parar, né? Que triste, né? Pontas: Enio, Giovanni, Edson Negueba, Gabriel Veron, Emerson Batalha, Rafael Bilu, Emerson Galego. Olha, Gabriel Veron. Tá, Gabriel Veron. Gabriel Veron. Ponta. O que foi, cara? Sapato. Vamos lá. Liga. Vê se tem mais alguma coisa aí, não. Ainda tem mais uma meia ali, mas daqui a pouco eu ponta. Ponta direita. Seria interessante, seria mais interessante aqui, ó. Entre todos. Eu não sei se eu colocaria o Gabriel Veron, não. Não colocaria o Gabriel Veron, não. Eu vou te explicar o porquê. Porque eu preciso de titular nessa área. Não. No ataque, Gabriel Talieri, Matheus Babi e Gilberto. Cara, Matheus Babi. Eu tentava, tá? Centroavante. Eu tentava. Se ele tiver contrato, deixa eu ver aqui. Ele tem contrato até quando? Tem contrato até o fim de 2025, Eu tentaria o Matheus Babi. Já foi tentado pelo Fluminense, mas tipo, eu vou fazer uma coisa, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Gabriel Veron, ponta direita. Eu vou colocar aqui uma interrogação. Por quê? Porque eu não sei, né? Gilberto seria interessante há uns tempos atrás. Tá bom? Indo agora pro Fortaleza. Acho que o Fortaleza eu vou querer mais, tá? Tem pelo menos um aí que eu sei que eu quero muito. Vamos lá. Goleiros: Breno, João Ricardo e Magrão, Elton Leite, Vinícius. Não. Nenhum que me chama a atenção aqui que eu queira. Zagueiros: Gastão Avilar, Benjamin Kusevich, Marcelo Benevenuto, Lucas Gazal, Emanuel Brits. Não, nenhum que eu queira realmente me chama a atenção também de zagueiro. Não. Ah, já falei. Ah, tá. Se inscreva no canal, faça o triplo assim que compartilhe, redes sociais na descrição e vamos continuar agora falando mais sobre. Vamos lá. O Everson, laterais: Bruno Pacheco, Diego Barbosa, Eros Mancuso, Tinga. Seria o Diego Barbosa se ele não tivesse essa idade, tá? A volta dele pro Fluminense. Fora isso, não. Volante: Zé Wellison, o Fluminense já tentou, Lucas Sacha, Rodrigo Santos, Matheus Joseto, Matheus Pereira, Pierre, Pablo Roberto e Pablo Roberto. O PR foi tentado diversas vezes, né? Esse PR é o PR do Internacional, né? Não. Não vale a pena.
Nenhum que vale a pena realmente aqui. Agora sim a gente vai querer, né? Pochettino, Iezo Guman, Emmanuel Martinez, Lucas Crispim e Lucas Prior. Não. Nenhum que eu queira de meio ofensivo, não. O IPTU, eles são meio que independentes. No ataque, pontas. Breno Lopes, carinha da nova gestão, fazer o quê? Moisés. Ponta esquerda. 84 meses, irmão, são quase 7 anos de parcelamento, tá certo? São quase 7 anos de parcelamento. Vai pagar a vida inteira parcelamento, acabou. Você não interessa. Calma aí. Moisés, Alanzinho, José Herrera, Iago Pikachu, Marinho. Ai, Marinho. Não, Marinho não. Não. No ataque, Adam Barbeiro, Kaique, Lucero e Daverson. Não. Aí precisa ser centroavante titular. Eu vou colocar o Marinho aqui, mas com interrogação, tá? Marinho. Ponta. Direito. Tá difícil pra encontrar um zagueiro, hein? Interessante. Ceará. Se eu não encontrar, só lamento. Ceará. Keiler, Bruno, Richard Costa, Fernando Miguel. Não. Zagueiro, William Machado, Matheus Vitor, Marlon, Gabriel Lacerda, Éder e Luiz Otávio. Esse Marlon era do Fluminense? Não. Nada a ver. Zagueiro. Infelizmente a gente não vai ter zagueiros nessa parte. Não. Laterais. Matheus Bahia, Nicolas, Fabiano, Dieguinho e Rafael Ramos. Cara, Matheus Bahia. Matheus Bahia. Seria interessante. Vamos lá. Volante. Zanocelo, Lucas Lima, Richardson, Lourenço, Fernando Sobral. Fernando Sobral. Fernando Sobral. Meia central. Que o cara jogou muito com a gente, foi muito bem, tá? Muito bem. Armadores. Matheus Araújo, Vinha, Lucas Mugni e Lucas Mugni. O Vinha pode voltar pro Fluminense. Vinha. Meia ofensivo.
No ataque, Fernandinho, Rodriguinho, Paulo Baia, Antônio Galeano, Pedro Henrique. Esse Pedro Henrique era o do Internacional, né? Não me chama tanta atenção não. Centroavante, Pedro Raul, Luca, Guilherme Luiz e Ailon. Pedro Raul pra mim não é o cara que a gente quer. Então, ficamos da seguinte maneira, pra gente encerrar o vídeo aqui. Claro que a gente vai ter parte 2, tá? Só pra gente dizer, vai ter a parte 2 comentando sobre o tema. Vamos lá. Nós precisamos de um goleiro que possa servir. Um goleiro. Ficamos com 0. Não temos goleiro. Ficamos com 2. Precisamos de 2 pontas. Um direito e um esquerdo. Esquerdo a gente tem um ponta esquerdo. E ponta direito temos? Temos um ponta direito. Mas com um asterisco aqui, um sinal de interrogação. Nós precisamos de um armador, um meia ofensivo. Temos um meia ofensivo, que é o Vinha. Precisamos de um volante, um meia. Eu vou colocar meia. Um meia central / volante. Temos também. Que é o Fernando Sobral. Um meia central / volante. Só para colocar aqui 2. O centroavante, né? Um centroavante. 1 centroavante, que é o Babi. Matheus Babi com um sinal de interrogação. Eu coloquei aqui, coloquei. 2 pontas. Aí eu coloquei aqui, que é justamente o Moisés e Marinho. Um meio ofensivo, Vinha. E o meio central volante, Fernando Sobral. Tá. Precisamos de 2 laterais. Um lateral esquerdo e um lateral direito. Para compor o lado direito. Acho que é o lateral direito, né? Deixa eu ver aqui uma coisa.
pela lateral direito, para compor. A gente não tem um lateral direito. Dois laterais esquerdos. Aí tem o Matheus Bahia e Luan Cândido. Eu ficaria, só para colocar aqui, eu vou colocar um xizinho aqui, ó. Eu ficaria com o Matheus Bahia do que o Luan Cândido, tá? Entendo as pessoas que gostem, mas é isso. Então, eu tô fazendo aqui com vocês para entender melhor. A gente precisava de dois zagueiros. A gente ficou com quantos zagueiros? 0. 0 zagueiros. A gente precisava de um goleiro. A gente precisava de um goleiro que tá aqui, beleza. Tá 0 goleiro aqui. Um goleiro. 0 goleiro. É isso, né? É isso. Tá bom? Dito isso, para fechar aqui, né? Só pra gente dar uma olhada aqui de forma mais visual, que eu quero mostrar pra vocês. Vamos lá. Nossa senhora. Um goleiro. 0 goleiro. Vamos lá. De forma que time do Sport. Time do Sport. Luan Cândido, lateral esquerdo. Pode ser. Jogou bem pelo Bragantino, não deve ter jogado tão bem pelo Sport. Lateral, Juventude. Gabriel Vieirão, ponta direita, mas com uma interrogação, porque a gente precisa de titular. E Matheus Babi, centroavante, também sinal de interrogação, porque a gente não sabe, né? Matheus Babi é meio estranho. Mas com uma questão ali. Fortaleza, Moisés, ponta esquerda, e Marinho, ponta direita. Poderia ser, né? Nossos titulares. Formando ali um trio de zaga, um trio de ataque interessante, mas o Marinho é muito questionável, né? Só pra colocar aqui, ó. Eu coloquei aqui, tive que colocar aqui, né? Tudo mais, né? O Marinho é muito questionável. Ceará, a gente tem 3, né? Matheus Bahia, que é lateral esquerdo, Fernando Sobral, meia central, e Vinha, meio ofensivo. O Fernando Sobral, mudou várias vezes, mudou o jogo no Ceará, entendeu? O Ceará só conseguiu se manter muito bem, principalmente por conta dele, então é interessante. Por fim, nós precisamos de um centroavante. Temos um centroavante, mas questionável sobre isso tudo, que é o Matheus, o Matheus Babi. Nós precisamos de dois pontas, um ponta esquerdo e um ponta direito. A gente tem Moisés e Marinho, respectivamente. Mas Moisés mais assertivo, acertado, Marinho nem tanto. Eu gosto muito do Moisés. A gente precisava de um meio ofensivo e a gente poderia trazer de volta o Vinha, que gosta muito do Fluminense. A gente precisava de um meio central e um volante. A gente tem um meio central barra volante, que é o Fernando Sobral, jogou muito. Nós precisamos de um lateral esquerdo e um lateral direito. A gente tem 2 laterais esquerdos para escolher, Matheus Bahia e Luan Cândido, mas na dúvida eu colocaria o Matheus Bahia para jogar. Nós precisamos de 2 zagueiros, não encontramos nenhum. E precisamos de um goleiro, não encontramos nenhum. Tá bom? Amanhã vai ser outros temas pro jogo de domingo.
E aí, segunda-feira, eu faço o vídeo pro... Se acabar a Copa do Brasil, eu vou fazer sobre a Copa do Brasil. Se acabar pro Fluminense. Se não, terá o vídeo falando sobre as contratações que eu queria que fossem feitas nos times que uparam ali, justamente foram para a Série A, né? Só para a gente entender, os times que são da Série A são o Remo, Clube do Remo, Remo Transfer Market, Chapecoense, Transfer Market. Só deixa eu ver aqui para a gente ter um gostinho melhor. Vai ter um gostinho melhor. Clube do Remo, Chapecoense, Coritiba, e por fim Atlético Paranaense, Transfer Market. Só deixa eu dar um gostinho aqui pra vocês sobre isso. Entendeu? Clube do Remo, com esses times aqui. Aí a gente tem a Chapecoense, com esse time aqui. Coritiba, que temos alguns interessantes aqui. E Atlético Paranaense, que temos aqui alguns jogadores. Tá bom? Dito isso, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é comente, compartilhe. Rede social que eu tive, Vitor G10, 12, 20 horas. Pix na tela, para olhar qualquer valor. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.